Gente, hoje nós estamos aqui para falar de um tema um pouco polêmico e até mesmo controverso. É por isso que eu tenho a honra de conversar com a advogada, doutora Daniele Felber. Doutora, referente a assédio sexual, conta pra gente um pouquinho do que é. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite, fico honrada, e dizer que o assédio ele é usado de diferentes formas para relatar diferentes tipos de crimes sexuais. Mas, na verdade, a lei trata o assédio como sendo aquele crime sexual, aquele ato praticado em um ambiente em que o agressor e a vítima eles têm uma diferença hierárquica. Então, geralmente, o agressor ele tem uma hierarquia maior do que a vítima, e ele usa dessa situação para conseguir um favorecimento pessoal. Certo. Então, na verdade, o que a maioria das pessoas conhecem por assédio, na verdade, não é. Que é aquilo que acontece nas ruas, com aquele passar a mão de forma indevida. Isso, então, a gente entraria numa outra situação. Qual que é a diferença do assédio para essa outra situação e como que a gente denomina ela? Certo, exatamente. São situações diferentes. O assédio, como eu falei, ele precisa ter essa diferença hierárquica entre o agressor e a vítima. Essa situação, que é muito comum, às vezes, em transporte público, que é aquela famosa passadinha de mão, ela é configurada ou denominada como importunação sexual. E ela é prevista no Código Penal, no artigo 215-A. Ela tem uma penalidade, ela é um pouquinho mais grave do que o próprio assédio sexual. O assédio sexual a gente vislumbra ele mais no ambiente de trabalho, onde a gente vê de forma mais nítida essa hierarquia. Então, a lei ela trata com uma maior gravidade a importunação sexual do que propriamente o assédio sexual, é isso? Exatamente, porque o assédio, ele na verdade é como se ele não tem a prática direta, é aquele constrangimento que pode levar a um segundo ato. E a importunação sexual é justamente isso, é a prática direta de um ato contra alguém. Então, seja o próprio ato físico de realmente pegar na pessoa, ou até mesmo aquele contato, aquela prática sexual que não envolve o contato físico. Ah, tá. Essa era até uma dúvida que a gente tinha bastante, mas tanto na questão do assédio quanto na questão da importunação, para ele ser configurado efetivamente um crime, sendo qual seja a sua denominação, não necessita então do contato físico. Exato. No assédio, a prática dele em si não necessita. A importunação sexual ela pode vir com o contato físico ou não. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, no ambiente, num transporte público, num ônibus, onde, vamos supor, é tudo meio apertado, o cara se aproveita da situação, a gente está falando do assédio da mulher, mas pode ser o inverso também. Ele passa a mão na bunda da mulher quando ela passa, ou se esfrega nela. Então, a gente teve um contato físico. Ou ele pode simplesmente ficar encarando a mulher e se masturbando. Então, ele está se utilizando daquela situação, praticando um ato sexual ali, obsceno, e não está tendo um contato direto com a vítima. Então, configura crime também. Certo. E para que a importunação sexual seja denunciada, é preciso que a pessoa agredida, seja ela mulher ou homem, prove esse ato? Quando a gente fala em condenar alguém, a lei ela exige sempre que o juiz ele tenha provas, mas isso não significa que a vítima ela tem que ter provas robustas, fortes, para fazer uma denúncia. Nesses crimes sexuais, geralmente o juiz ele leva muito em consideração o próprio relato da vítima. Claro, por exemplo, no assédio sexual, que é no ambiente de trabalho, que às vezes ele é mais reiterado, a vítima ela consegue se precaver, tentar mais provas, às vezes receber uma mensaginha no WhatsApp, alguma coisa que comprove. Mas na importunação sexual é muito falha, é muito difícil ela ter uma prova, porque acontece ali no ato, ela não está esperando, nem sempre tem testemunhas. Então é importante o relato da vítima, às vezes alguma testemunha que não viu, mas que foi ouvida, que a pessoa saiu dali, ficou constrangida, contou para alguém. Então, o relato da vítima, mais algum fator externo que ajude a comprovar, já é suficiente. E em se tratando de penalidades, como que a lei penaliza esse tipo de ato? A lei penaliza o assédio, ele é um pouquinho
menos gravoso, digamos assim, ele tem uma pena um pouco mais leve, é de 1 a 2 anos de detenção, e no caso da importunação, ela vai de 1 a 5 anos. Então, doutora, analisando assim de forma ampla e leiga, tudo que acontece no trabalho, então, pode ser considerado assédio? Não, na verdade não, e só que assim, a diferença é muito tênue, às vezes fica muito difícil da gente distinguir uma da outra. O que a legislação ela vem aplicando seria a reciprocidade, ou seja, se no ambiente de trabalho um colega, né, ele começa a mandar muitas mensagens, deixar a pessoa sem graça, ele continua insistindo, a gente vai para a linha do assédio. Mas se houver reciprocidade, ele manda um oi, a pessoa retribui, vira uma relação afetiva que é comum também no ambiente de trabalho. Então, é uma linha tênue, mas ela se distingue mais por isso, pela reciprocidade ou não entre as partes. Sofri uma importunação, sofri um assédio. A quem eu devo recorrer? Eu vou diretamente à polícia? Tem algum outro órgão que trata especificadamente disso? Ou aqui em Juína, por exemplo, a gente não tem a quem procurar? Certo. No caso do assédio, até mesmo poderia ser feita uma denúncia, se eu não me engano, no site do MPT, que seria o Ministério Público do Trabalho, ele tem um link lá que pode fazer até uma denúncia anônima, certo? Ou então até mesmo fazer uma representação na empresa, contando como que acontece. Já na importunação é um pouquinho diferente. Ele é um crime normal, né, crime penal, o assédio também é, mas ele é ambiente do trabalho. E a importunação, a vítima mesmo, ela pode ir até a delegacia, fazer um boletim de ocorrência ela mesma, ou ir até o Ministério Público também, fazer uma denúncia lá, ela mesma, sem a presença de advogado, mas se ela se sentir mais confortável, que algum advogado a acompanhe para estar fazendo algum procedimento, ou até mesmo para estar relatando e apresentando isso de uma forma, tipo um protocolo, né, uma notícia de um crime, ela não precisaria ir, a princípio, para fazer esse relato. Mas os órgãos seriam esse, tanto a delegacia como o Ministério Público. Eu acho que ficou um pouco mais claro para mim e para o nosso público qual que é a diferença do assédio e da importunação. Eu mesmo não sabia que existia essa diferença e eu acho que dessa forma fica um pouquinho mais claro para quem nos assiste quais são os limites de cada ação. Espero que essa matéria tenha sido de grande importância para você que está nos ouvindo nesse momento.